tema de hoje é improváveis. Quem nunca se sentiu improvável diante de um grande desafio, né, diante das circunstâncias da vida, talvez diante de um grande chamado, você se sentiu improvável, ou acharam você, olharam para você e disseram, esse daí não vai dar conta não, esse daí não consegue não. Mas eu quero que nós possamos hoje, a partir daquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, entender que Deus ama os improváveis. Diga aí para essa pessoa bonita que está ao seu lado. Você sabia, pergunte a ela assim, você sabia que Deus ama os improváveis? Na verdade, Deus tem um xodó com os improváveis. Mas eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos ler os versículos 45 e 46. Mas você não vai fechar a sua Bíblia, porque nós vamos passear muito aí nesse capítulo da Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 45 e 46, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e já reverenciamos a tua majestade santa, a tua presença, a tua doce presença aqui neste lugar. Fala conosco nessa noite, nos exorta, nos corrige, nos constrange com a tua palavra e com o teu amor. Queremos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir de ti, Senhor. Nós já te agradecemos por essa palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Então nós vamos aprender, na verdade, hoje com esse homem tão improvável. Porque, na verdade, na Bíblia, nós vamos encontrar muitos exemplos como Deus tem um xodó, um carinho por improváveis, né? E improvável diz respeito a quem não tem probabilidade de dar certo, chance de acontecer. E Deus, ele gosta desse negócio, sabe? Quando alguém olha para uma pessoa e diz, esse daí não serve mais para nada. Aí Deus olha e diz, é esse mesmo que eu vou usar. Sabe? Quando alguém coloca um rótulo sobre uma pessoa de que não tem mais jeito, que não vai dar certo, esse casamento já acabou, não tem mais o que fazer, essa pessoa não tem mais jeito, esse menino é um drogado, vai morrer assim, aí é agora que Deus, ele vai com tudo e começa a agir, restaura um casamento que para o mundo está perdido, pega um drogado e transforma num grande evangelista, porque Deus, ele ama os improváveis. E isso é muito claro na palavra, sabe por quê? Porque o Senhor, ele nos conhece antes mesmo que venhamos a nascer. Ele já tem a nossa história escrita. Ele sabe exatamente para que ele nos criou, como ele vai nos usar. Porque eu gosto de dizer, Deus, ele não precisa de nós, mas ele conta conosco. Amém? Deus, ele conta com você. Você não é uma obra do acaso, Deus te criou com um propósito. Ele sabe para que ele te criou, ele sabe como, aonde e como ele vai te usar. E o Salmo 139, o versículo 16, diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor, ele conhece a sua história. O Senhor, ele sabe quem é você antes mesmo de você nascer, porque a palavra está dizendo que a sua história já estava escrita antes mesmo de você existir. Dê um glória a Deus, porque Deus, ele é detalhista. Você pode um dia ter se encontrado improvável. O mundo talvez olhou para você e disse, eis aí um improvável. Mas preste atenção. Você pode ter sido improvável para o mundo,
mas nunca foi improvável para Deus. Você nunca foi um improvável para Deus, porque Ele sabe, Ele conhece você, Ele quem escreveu a sua história. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 27 ao 29, diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é nada, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O Senhor é muito bom. Você ser um improvável para o mundo faz parte do propósito de Deus. Você, se por acaso, algum dia, ou quem sabe hoje, está sendo chamado de improvável, você faz parte do propósito de Deus. E eu quero hoje, junto com você, aprender algumas lições com o improvável Davi. Davi foi alguém improvável na Bíblia. Quem ia chamar a atenção, alguém que ia chamar a atenção de Deus, um pastorzinho de ovelha magrinho, pequenininho, o menor da sua casa. Ele não estava lidando com guerras, não, ele lidava com ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Mas Davi foi um improvável levantado por Deus para nos ensinar algumas lições. E sabe qual é a primeira lição que nós aprendemos com o improvável Davi? Não dê ouvido às palavras de desânimo. Fique com o que Deus disse. Não dê ouvidos a palavras de desânimo. Aí, no capítulo 17, por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, porque é bom você me ouvir falar e conferir. Amém? No versículo 28, tem uma conversa de Davi com o seu irmão Eliabe. Eliabe era o seu irmão mais velho. E Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os seus irmãos foram para a guerra, para a linha de frente, para lá, para onde o filisteu, Golias, estava há muitos dias, confrontando o povo de Israel, chamando o povo para a guerra. E Davi, o pai dele chamou ele e disse: olha, vai lá saber dos teus irmãos e leva comida para eles. E quando Davi chegou lá, se deparou com aquela situação, o filisteu tirando onda com o povo de Israel e o povo amedrontado, recolhido ali com medo de enfrentar o filisteu. E quando Eliabe viu Davi chegou e foi conversar: o que está acontecendo aí? O que é isso aí? Eliabe viu e olhou para ele e disse: o que é que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das ovelhinhas? Você tem nada de estar fazendo aqui? Chegou metido para Davi. Olhou para Davi com menosprezo. Por que você não continua lá, cuidando das ovelhinhas do nosso pai? E no versículo 33, Saul também olha para Davi com menosprezo, com palavras de desânimo. Quando Davi se apresentou para Saul, disse: eu vou lutar contra o gigante. Eu fico imaginando a cara de Saul. Saul olhou e disse: meu querido... Mas só que Saul não tinha o que fazer, não tinha ninguém que quisesse enfrentar. Mas quando Saul se deparou com Davi, Saul olhou para ele e disse: meu Deus, muito jovenzinho, tu não tem experiência não para lidar com um gigante. Ali também Davi recebeu palavras de desânimo. E tem palavras, preste atenção, viu, queridos? Tem palavras de desânimo que são ditas com carinho. Tem pessoas que vão te desanimar com jeitinho, sabe? Sabe quando você tem um sonho de passar em medicina, aí alguém com muito jeitinho chegou: é mais fácil para tu fazer um teste, um curso lá no grau técnico para ser auxiliar de enfermagem? Tu não vai passar em medicina não, menina, é melhor, é mais rápido. 5 anos tu estudando medicina. São palavras de desânimos ditas com carinho, com afago. Mas Davi, ele não deu ouvido a palavras de desânimos. Ei, cuidado a quem você empresta seus ouvidos. Tem pessoas que se fazem de amigos para te desanimar, para te colocar para baixo. Tem pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo para você sair da rota do propósito de Deus para a sua vida, amém? E você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Fique com
Deus disse ao seu respeito e não com o que as pessoas falam sobre você. Você é o que Deus diz que você é. O que Deus diz, ninguém pode mudar, a não ser que você não queira viver. Mas aquilo que Deus diz ao seu respeito vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E sabe o que é interessante? É que palavras, elas podem nos impulsionar ou podem nos desencorajar. Davi, sabe o que é interessante? Que Davi olhou para ele, eu estou parafraseando, viu? Mas tem aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi olhou para ele, eu acho que Davi olhou e falou, o quê, menino? Estou falando com tu, fica na tua? Com certeza Davi deve ter feito algo desse tipo, porque a Bíblia diz que ele desprezou as palavras do seu irmão. Ele, sim, continue falando, é o que esse filisteu está falando? Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar fazer isso, sabe? A gente vai precisar fazer aquele ouvido, falar aqui com a minha mão, sabe? Deixar a pessoa falando sozinha. Porque senão a gente é contaminado por essas palavras, porque as palavras têm poder. Poder de nos abençoar e poder de nos amaldiçoar. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca e com aquilo que a gente tem ouvido. É verdade ou não é? Amém? Deus disse, o que foi que Deus disse para Davi? Deus disse para Davi que ele ia ser rei. Ei, Davi foi ungido rei jovenzinho. Deus disse para Davi, você vai ser rei. Davi não estava vendo, mas Deus estava dizendo, você não precisa ver, você só precisa confiar, você só precisa acreditar. Tem coisas que Deus vai dizer para você e você vai precisar ter muita fé para confiar, acreditar e seguir em frente. Tem coisas que Deus diz ao meu respeito que eu só acredito porque Ele está dizendo. Que eu digo, como é que vai ser esse negócio? Eu não preciso entender o método, eu não preciso entender como Deus vai fazer. Eu só preciso confiar e continuar seguindo que uma hora vai acontecer. Dê um glória a Deus aí. Então Deus disse que Davi era rei. Deus era com ele desde o dia que ele foi ungido. No capítulo 16, o versículo 13, não precisa voltar não, diz que o Espírito Santo, na hora que ele foi ungido, se apoderou de Davi. Mas perceba uma coisa, que não foi algo imediato. Davi precisou ser preparado através dos processos para alcançar o propósito. Então preste atenção. Fique com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Para aí para pensar, o que foi que Deus disse ao seu respeito? É isso que Ele vai fazer com você. Não importa as palavras contrárias, não importa o que estão dizendo. E às vezes essas palavras contrárias vêm de pessoas que nós amamos. Vêm de pessoas que era para nos impulsionar, mas acaba nos desencorajando. Permaneça olhando e ouvindo a voz do seu bom pastor. Amém? Não dê ouvidos à palavra de desânimos. Fique com o que Deus disse ao seu respeito. A segunda lição que eu aprendo com Davi, que você também aprende com ele, é que não é sobre quem está contra nós, é sobre quem está ao nosso favor. Ei, não é sobre quem está contra, é sobre quem está a favor. Os versículos 36 e 37 aí do capítulo 17, Davi respondeu a Saul que já havia matado um urso e um leão, e o filisteu será como um deles. Que ousadia de Davi. Mas sabe o que é isso? É porque Davi já tinha passado por alguns processos na sua vida. E quando nós passamos por processos, os processos nos conferem experiência. Davi olhou para ele e disse, Saul, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu já passei por isso, eu sei como é. Não matei um gigante, mas eu passei por situações muito parecidas. Então, se eu matei um urso, se eu matei um leão, eu vou matar o gigante. Mas preste atenção que ele diz isso e logo em seguida ele responde assim. Ele diz assim, e o filisteu será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou do urso e do leão, me livrará do gigante. Não é sobre quem está contra, é sobre quem está a favor. Davi tinha completa convicção que ele já tinha matado um urso, sim, ele já tinha matado um leão, sim, mas ele sabia quem estava com ele, não era pela força dele, era por quem estava com ele.
E quantas vezes nós estamos diante de uma situação assim, e sabe o que acontece comigo e com você? Nós perdemos tempo com quem está contra, guerreando com quem está contra, quando na verdade o que importa é quem está ao seu favor. Já parou para pensar que a gente guerreia muito com quem está contra, quando na verdade a gente deveria estar apegado a quem está ao nosso favor? Se ele é por nós, quem será contra nós? Se Jesus é com você, quem vai se atrever a ser contra você? Você tem o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não descansa ao seu favor. E a palavra declara, agindo ele, quem impedirá? Dê um glória a Deus, dê um aleluia aí. É assim que ele faz, então não perca tempo guerreando contra quem está contra, mas se apegue a quem está ao seu favor. Deus é com você, não é a sua força, é na força dele. E improváveis, irmãos, geralmente são marcados por algumas situações na sua vida. O improvável, geralmente, ele é marcado por rejeição, por críticas. O improvável é marcado por feridas, vive uma vida de frustrações e desistência. Pode olhar para o improvável e ver que essas coisas acontecem. E sabe o que é? Corre para os lugares errados. Corre em busca de autoajuda. Eu vou agora para um coach emocional. Nada contra, viu? Mas, procura livro de autoajuda, me conhecendo, precisando me conhecer. Mas não é sobre isso. Você precisa buscar ajuda do alto. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você vai se conhecer. Davi, ele viveu tudo isso. Davi era rejeitado, Davi foi desprezado. Preste atenção, Davi foi esquecido por seu pai. Na hora lá de convocar os filhos, quando o profeta chegou na casa de Jessé, Jessé não mandou buscar Davi, não. Jessé saiu apresentando todos os filhos. Davi foi esquecido pelo pai. Davi foi desprezado pelos seus irmãos. Davi foi ridicularizado por Golias. Ei, deixa eu dizer algo para você. Davi não era uma escolha do seu pai. Davi não era uma escolha dos seus irmãos. Davi não era uma escolha nem de Samuel, porque quando Samuel olhou Eliabe, Samuel já foi dizendo, é esse daí, eu já sei, é esse que Deus vai ungir rei. Davi não era uma escolha de nenhum deles, mas Davi sempre foi a escolha de Deus. Ei, você não pode ser uma escolha dos seus pais, você não pode ser uma escolha dos seus amigos, das pessoas que te rodeiam, mas você é uma escolha de Deus. Persevere, continue firme, Ele é com você. O Senhor é com você. E Davi fez isso. Davi buscou a ajuda do alto para vencer. Davi tinha plena convicção naquele que o chamou, naquele que confiou um propósito na sua vida. Você precisa acreditar naquilo que Deus acredita. E se Deus acredita você, você precisa acreditar. Se Deus está dizendo que é você que vai fazer, você precisa confiar. Sou eu mesmo que vou fazer. Não é se achando não, se ache mesmo. Deus escolheu você, é para você se achar mesmo, se acha. Deus escolheu Davi maguinho. Davi não ia nem para a guerra, minha gente, mas Davi chegou lá. Davi chegou chegando. Davi chegou empoderado, mago fino, só tinha joelho. Mas Davi não chegou, não, eu não posso, eu não quero não. Davi chegou com plena convicção de quem tinha o chamado. Davi foi a escolha de Deus. Ei, não é sobre quem está contra você, mas é sobre quem está ao seu favor. Amém? Sabe qual é mais uma lição que nós aprendemos com Davi? É que Deus vai usar você nas habilidades que Ele mesmo te deu. Deus vai usar você com aquilo que Ele já colocou na sua mão. Dê um glória a Deus aí. Versículo 38. Saul pega a sua armadura, Saul com pena, né? Saul olhou e disse, meu Jesus, um negocinho maguinho desse, um gigante desse tamanho. Meu filho pega aqui minha armadura, né? E minha gente, cá entre nós, você indo para a guerra com um gigante maguinho. Tu não ia querer usar, não? Eu ia querer botar tudo.
Mas só que Davi, quando ele vestiu Davi não podia nem andar, diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque aquilo que está preparado para o seu irmão não serve para você. Ei, não queira viver as lutas, as guerras, as bonanças da vida do outro, porque aquilo ali é para a vida do outro, ele está preparado para aquilo. Queira viver o que Deus preparou para você. Aí a gente escuta muito, né? É a grama do vizinho. Tem a história da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha. Aí, nos dias desse, eu vi que tem gente que bota assim, mas a grama do vizinho é sintética. É não. Para que você vai menosprezar, vai dizer que é sintética? Não, a grama do vizinho é grama mesmo. É porque você tem que cuidar da sua igual ele cuida da dele. E se for sintética, é porque ele não tem tempo de cuidar. Então, a dele continua sendo mais bonita do que a sua. Que não é assim? A gente não tem, não quer que o outro tenha. A gente não é feliz e não quer que o outro seja. O casamento da gente não está dando certo e a gente acha que o casamento de ninguém dá certo. O pastor e a pastora é de mentira isso aí. Conversa, mano. É só para mostrar. Oxe, fulana é um amor desse. Isso é só na rede social. Mas vá olhar a vida dela. É porque ela é infeliz, essa pessoa é infeliz e quer que todo mundo seja. Sabe por quê? Porque nós olhamos para as pessoas com a ótica da nossa dor, daquilo que nos fere. Aí acaba que a gente quer que todo mundo viva aquilo que a gente está vivendo. Seja feliz e quer que todo mundo seja feliz? Amém? Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí? Aí Davi vestiu e não conseguiu andar. Aí o versículo 40 diz que Davi pegou o quê? Davi pegou o cajado, Davi pegou 5 pedras e pegou sua atiradeira, que para a gente entender melhor, um estilingue. E era o quê? Coisa que Davi já sabia usar. Era aquilo que tinha na mão dele, era aquilo que ele já tinha habilidade. Deus vai usar você com as habilidades que ele já te deu. Não queira fazer aquilo que Deus não te habilitou para fazer. Eu podia cantar? Podia, mas Deus não me habilitou para cantar. Então ia ser uma coisa horrorosa. Vocês iam aguentar porque é a pastora. Ia ficar todo mundo aí, ainda ia ter gente que ia dizer que estava bonito. Mas às vezes eu canto direitinho, né, não, Elisângela? Mas Deus não me chamou para cantar. Então eu não posso querer ter uma habilidade que Ele não me deu. Vocês estão entendendo? Amém? Deus vai usar você com aquilo que você já está acostumado a usar. Davi decidiu usar o que ele tinha habilidade, o que ele já estava acostumado a usar. Aí sabe que eu me lembrei de vários personagens bíblicos. Eu me lembrei de Moisés. O que foi que Deus usou com Moisés para ele abrir o mar? Cajado. O que ele já estava acostumado a usar. Aí a gente vai, Sansão. Sansão matou um exército todo. Sabe com o quê? Com uma queixada de jumento. Com o que ele encontrou, o que tinha aqui, ó, o que estava perto dele, o que tinha nas suas mãos. Lembra do milagre da viúva? O que foi que o profeta pediu à viúva? O que ela tinha? A botija. Deus vai fazer em você com aquilo que você já tem, com aquilo que está nas suas mãos. Amém? Davi fez o melhor com aquilo que ele tinha, porque sabia que não era sobre o que estava em suas mãos, era sobre o que já estava com ele. O Senhor era com ele. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Preste atenção, nós precisamos confiar no poder do comum, porque qualquer coisa comum na mão de Deus se torna incomum. Deus tem o poder de transformar o comum em extraordinário. Só Deus pode fazer isso. Deus transforma as coisas comuns e torna o comum em algo incomum. Só Deus pode fazer isso. É através do seu poder. Por isso que tem um versículo que eu amo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Não, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, mas o tesouro que está dentro de nós é que nos torna excelente, é o que nos torna extraordinário. Não é sobre você, é sobre quem habita dentro de você. Amém?
A quarta lição que nós aprendemos com Davi, o improvável Davi, é que a sua motivação deve ser o propósito e não a proposta. Sabe por quê? Porque Saul estava tão desesperado, sabe? Que Saul ofereceu céu, terra e mar para quem conseguisse derrotar o filisteu. Então Saul olha para o povo e diz: olha, quem vencer esse gigante, eu vou dar riqueza, eu vou dar a minha filha em casamento e eu vou isentar de todos os impostos. E Davi estava sabendo disso. Porque o pessoal lá disse a Davi: o rei disse que quem matar o filisteu vai ter aí todas essas bonanças na sua vida. Só que a resposta que Davi dá no versículo 45, ele diz assim, nós lemos, e ele disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A motivação de Davi não estava na recompensa, estava em cumprir o propósito. A motivação de Davi estava em cumprir o propósito que ele foi chamado para cumprir. Você lembra de Jonas? Jonas, Deus entregou um propósito. Jonas achou que era uma proposta. Porque quando Deus nos entrega um propósito, ou a gente vive, ou a gente não vive. Deixa de viver o propósito. E uma vida sem propósito é igual a uma vida sem rumo, sem destino. Mas Jonas entendeu aquilo como uma proposta, porque ele achava que podia escolher, dizer assim: eu não vou fazer, eu vou fugir. E Jonas fugiu do propósito. Mas ele conseguiu? Ele não conseguiu. Aí quando a gente olha para Paulo, a gente vai entender que Paulo entendeu o propósito. Paulo, prisioneiro, poderia ter sido solto, mas ele escolheu continuar prisioneiro. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele, prisioneiro, ia cumprir o propósito. Que o propósito era para ir para Roma pregar para César. Você entende a diferença? Você entende a diferença que quando a gente entende que a gente vive por um propósito, a gente vai fazer de tudo para chegar lá no propósito, ainda que eu precise abrir mão de muitas coisas. Por quê? Você jamais vai viver o propósito na sua zona de conforto. Para você viver o propósito, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Então, a motivação de Davi não estava nas recompensas. A motivação de Davi estava em cumprir o propósito. Mas olha, quantas vezes, eu quero que você reflita aí, quantas vezes nós servimos ao Senhor em busca de algo que Ele pode nos dar? É verdade ou não é? Quantas vezes nós queremos fazer uma barganha com Jesus, mas com Deus não existe isso. Deus, Ele entregou Jesus na cruz. Não foi por causa de uma proposta. Jesus foi para a cruz para cumprir um propósito. Ei, viva pelo propósito e não por uma proposta. O mundo, ele vai nos dar muitas propostas, mas você tem um propósito que foi entregue na sua mão. Viva pelo propósito. Amém? Amém! Estou correndo aqui por causa da hora. Glória a Deus. E por último, nós vamos aprender com Davi que Deus levanta improváveis para manifestar a sua glória. Essa é a lição que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque a gente não pode se vangloriar daquilo que Deus faz na nossa vida. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é somente para que a glória dele seja manifesta. Dê um glória a Deus por isso? É tudo sobre ele, é tudo por causa dele. Tudo que acontece, eu estou aqui, é por causa dele, não é porque eu quero. Se você entrou por essas portas, você veio em busca dele. Se você serve a ele, não é pelas coisas que ele pode te dar, porque tudo já foi feito naquela cruz. Você está aqui por causa dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui. E o versículo 46 que nós lemos diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
a glória do Senhor manifesta através de alguém que era improvável para o mundo, mas nunca foi improvável para Deus. A glória manifesta na vida de alguém que tinha tudo para dar errado. Lembra de Paulo? Quem era Paulo? O perseguidor dos cristãos. Paulo era um improvável, mas Paulo foi escolhido por Deus para marcar toda uma geração. Ei, quem era Pedro? Pedro negou a Jesus. Alguém que te traiu, você vai querer de volta do seu lado? Você pode até dizer, não, eu te perdoo, mas tu aí, eu aqui. Não é assim? Não é para ser assim, não. Porque o próprio Jesus nos ensina. O que é que Jesus fez com Pedro? Fosse eu você. Meu Deus, como é que Jesus faz um negócio desse? O camarada negou a ele 3 vezes. Jesus vai, chama o camarada, Pedro, tu me ama? Ei, Pedro, vem cá, tu me ama? Pedrinho, tu me ama? Pronto, apacenta minhas ovelhas, toma o que eu tenho de mais precioso, cuida aqui da minha igreja, ei. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E se Jesus habita em mim e em você, você também tem essa capacidade de fazer. Amém? E quem lembra de Raabe? Raabe. Quem era Raabe? A prostituta. Raabe era uma improvável. Onde é que Raabe está? Na genealogia de Jesus. Raabe da família de Davi. Uma improvável. Talvez se eu e você pudesse dar uma sugestão a Deus, Deus vai botar aí na genealogia do santo, do Salvador, uma prostituta, aí Deus olhar para você e dizer, não, mas ela não é mais não. Sim, mas ela foi. Olha o passado dela. Vocês estão olhando para mim assim, é só lá no São Martim que tem gente assim? Parece que é, né? Aqui não tem não, glória a Deus. Dê um glória a Deus bem alto aí. Aqui não tem não. Davi, ele era um improvável, um pastorzinho de ovelha. Ninguém dava valor. Até mesmo seu pai, na hora da apresentação, não se lembrou dele. Mas preste atenção, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, o Senhor está dizendo, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Davi foi esquecido por seu pai, desprezado por seus irmãos. Dá a palavra aí para mim. Golias tirou onda com ele. Não era tirar onda, não. Golias lá tirou onda com Davi. Mas Deus não se esqueceu de Davi. Davi era uma escolha de Deus. Ei, não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas presta atenção. Você é uma escolha de Deus. Deus tem um propósito preparado para você viver. E você precisa confiar e acreditar. Ei, Deus mandou chamar. Sabe o que Deus fez com Davi? Quando Deus disse para Samuel, disse, olha Samuel, você vê, eu não vejo como os homens vê. Os homens vê a aparência, eu vejo o coração. Tem mais um aí, mande chamar. Foi quando Samuel olhou para Jessé e disse, tem mais alguém? Aí Jessé disse, oxe, tem, mas presta não. Pastorzinho de ovelha. Samuel disse, ninguém senta na mesa do banquete, só vai sentar quando Davi chegar. Ei, dê um glória a Deus por isso. Deus, Ele prepara um banquete para você e só vão sentar à mesa quando você chegar, quando Ele lhe apresentar. Naquela hora Davi entrou e foi recebido por Samuel. Samuel ungiu ele na frente dos seus irmãos e agora você entende porque Eliabe estava com tanta raiva de Davi. Porque Davi tinha sido ungido rei na frente dos seus irmãos. E talvez eles nem acreditassem, nem credibilizassem aquela unção. Mas Davi havia recebido poder. O Espírito Santo se apoderou dele. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde, o que o Senhor havia dito iria acontecer. Amém? Assim como Davi, você pode ter sido esquecido. Você pode ter sido rejeitado e até mesmo abandonado. Mas hoje,
Deus está aqui, mandando te chamar para sentar à mesa. E das pessoas, aqueles que te humilham, aqueles que te desprezam, aqueles que dizem que você não vai dar para nada, só vai poder sentar à mesa quando você chegar.